o antigo sistema de refrigeração de $7 dos Estados Unidos, que reduz a temperatura ambiente em 10 graus Celsius, menos, sem usar eletricidade. Deixe-me descrever a situação para você. Verão passado. Canadá, meia-noite. Meu apartamento, o termômetro na parede marcava 34 graus Celsius, o equivalente a 93 graus Fahrenheit. Eu tinha um ventilador ligado, mas ele só fazia o ar quente se mover de um canto do cômodo para o outro. Não refrescava nada. Só piorava a situação. E olha só, eu sou canadense. Quero deixar isso bem claro. Quando a temperatura chega a 34 graus aqui, nós sofremos. Não fomos feitos para isso. Não temos a infraestrutura necessária. Nossas casas, nossos apartamentos, nossos corpos menos, nada disso foi projetado para esse tipo de calor prolongado. Então, quando acontece, o impacto é forte. Mas quero deixar algo bem claro. Se você mora no Texas, Arizona, Flórida, Novo México, Nevada, em qualquer lugar no sudoeste americano ou no sul profundo dos Estados Unidos, onde uma onda de calor não significa 34 graus por alguns dias, mas sim 40 graus Celsius, 104 graus Fahrenheit por semanas a fio. Só posso imaginar como é essa época do ano. Este vídeo é ainda mais para você do que para mim. O que vou mostrar a seguir é muito mais relevante no seu clima do que no meu. Lembre-se disso. Lá estava eu, meia-noite, ventilador soprando ar quente, sem conseguir dormir, e comecei a cavar. O que descobri me deixou completamente perplexo, e digo isso nos dois sentidos da expressão. Menos me deixou perplexo e me fez sentir frio porque, na verdade, 24 horas depois, eu o construí e o termômetro do meu quarto caiu 4 graus Celsius, menos cerca de 7 graus Fahrenheit em 2 horas. Custou-me $7, sem eletricidade, sem peças móveis. Levei 15 minutos para construir. E quando fui pesquisar a origem desse princípio, descobri que ele tem aproximadamente 3.000 anos. Os arquitetos persas já o incorporavam em seus edifícios cívicos, antes mesmo de a maior parte da civilização ocidental ter descoberto como construir uma parede reta. Nós não o descobrimos, nós redescobrimos. E então o esquecemos novamente porque alguém descobriu como nos vender um ar-condicionado. Eis o que vou explicar para vocês hoje. Primeiro, a física menos. E vou limitar isso a cerca de 30 segundos, porque é muito simples, e você entenderá imediatamente. Segundo, a pesquisa menos porque quero que você saiba que isso não se resume ao meu apartamento em uma noite quente. Existem estudos revisados por pares que medem o desempenho exato deste sistema em condições controladas. Terceiro, a história menos, porque a história da Torre de Vento Persa realmente vale a pena conhecer. Quarto, a construção exata menos lista de peças. Onde encontrá-las, custo total e montagem passo a passo que leva menos de 15 minutos. E quinto, variações menos, como adaptar isso para qualquer espaço. De uma van de camping a um galinheiro. De um celeiro a um quarto de estudante. Mesmo princípio, mesma faixa de preço, mesma construção de 15 minutos. Vamos lá. A ciência em primeiro lugar. E prometo que isso leva menos de 1 minuto. Você já entende o resfriamento evaporativo. Você o experimenta desde sempre. Toda vez que você transpira e o suor seca, seu corpo retira calor da pele por meio da evaporação. A umidade muda de fase de líquido para vapor e essa mudança de fase requer energia. Essa energia é retirada da sua pele. Sua pele perde calor. Você sente mais frio. Esse é o sistema inteiro. A mudança de fase extrai calor. Seu corpo está constantemente funcionando com base nisso. Eis o porquê de esse efeito ser sentido de forma tão diferente, em climas diferentes. No Arizona, Novo México ou oeste do Texas,
Ao sair a 40 graus Celsius, a sensação é de desconforto, mas suportável. Você consegue funcionar, transpira. O suor seca quase instantaneamente e seu corpo acompanha o ritmo. Mas em Montreal, Toronto ou Nova Orleans, a 30 graus Celsius, 10 graus a menos. A sensação é como estar envolto em um pano quente e úmido. Você mal consegue respirar. A transpiração praticamente não adianta nada, porque o ar já está tão saturado de umidade que a evaporação diminui quase a zero. A mudança de fase não ocorre de forma eficiente quando o ar não consegue absorver mais vapor de água. Baixa umidade significa evaporação rápida. Evaporação rápida significa resfriamento drástico. Alta umidade retarda esse processo. É por isso que a geografia é tão importante aqui, e voltarei à ressalva honesta sobre climas úmidos no final. Mas por ora, em climas secos, ou mesmo moderadamente úmidos, a física é extremamente poderosa. É aqui que o carvão ativado muda completamente a situação. Um único grama de carvão ativado possui uma área de superfície entre 500 e 1.500 metros quadrados. Leia novamente: 1 grama. Área de superfície de um pequeno apartamento em um pedaço de material do tamanho da sua unha. A razão é a estrutura porosa interna. O carvão ativado é repleto, menos absolutamente repleto, de canais, cavidades e superfícies, em nível microscópico. O processo de fabricação queima material orgânico em alta temperatura em um ambiente com pouco oxigênio, o que desenvolve essas estruturas internas a um grau extremo. O resultado é o material natural mais poroso que se conhece. Na prática, isso significa que, ao umedecer o carvão ativado, ele não retém água apenas na superfície, como um pano molhado. Ele retém água por toda a sua estrutura interna, distribuída por toda a sua enorme área superficial. E quando o ar quente e seco se move sobre e através desse material umedecido, a evaporação não ocorre em uma pequena superfície. Ela ocorre em uma superfície quase incompreensivelmente grande em relação ao tamanho físico do material. O ar que passa por ali perde energia devido à mudança de fase. Ele sai do outro lado mais frio, significativamente mais frio. Mas eis a segunda coisa que o carvão ativado faz simultaneamente. E vale a pena prestar atenção nisso. Todos esses poros não apenas retêm água, menos eles se ligam quimicamente a compostos presentes no ar que passa por eles. Compostos orgânicos voláteis, odores, bactérias, esporos de mofo, partículas em suspensão. Este é exatamente o mesmo material usado em filtros de água, em purificadores de ar de alta qualidade, que custam de $200 a $400, e em tratamentos médicos de emergência para intoxicação. Ele se liga a substâncias, é isso que ele faz em nível químico. Então você não está apenas resfriando o ar, você está filtrando o ar. Você está removendo odores do ar. Você está fazendo 3 trabalhos simultaneamente, passivamente, continuamente e de graça, desde que o carvão permaneça úmido. 3 funções, $7 sem cabo de alimentação. O que a pesquisa realmente mostra, quero dedicar 1 minuto aqui porque sei como é fácil descartar uma gambiarra do tipo: faça você mesmo, e quero que você entenda que isso não é apenas uma anedota. Um estudo de 2018, publicado no Journal Have Post-Harvest Technology, mediu o desempenho de unidades de resfriamento evaporativo à base de carvão vegetal em condições controladas. As temperaturas internas registradas foram de 10 a 15 graus Celsius mais baixas do que a temperatura ambiente externa. Não 2 graus, não 4 graus. De 10 a 15. Um estudo
de 2022, publicado no Journal of Engineering and Applied Science, documentou uma queda máxima de temperatura de 11 graus Celsius, 20 graus Fahrenheit, em um único cômodo, usando esse princípio. Esses não são experimentos caseiros, são medições controladas e revisadas por pares. Elas medem a mesma física, o mesmo material, em escala ampliada. Em uma onda de calor, 10 a 15 graus Celsius a mais não representa um aumento de conforto. É a diferença entre dormir e ficar olhando para o teto até às 5 da manhã. É a diferença entre conseguir pensar com clareza e não conseguir formular frases. É a diferença entre funcionar e não funcionar. E mesmo com uma queda de temperatura de 4 a 6 graus, que foi que eu medi pessoalmente, e o que se pode esperar de uma instalação básica com uma única bandeja em um apartamento real. Isso ainda é significativo. Meu quarto passou de verdadeiramente insuportável para realmente confortável para dormir. Em 2 horas por $7. A história menos, porque esta vale a pena conhecer. Eis algo que torna isso mais do que apenas um truque legal. Sem trocadilho, os arquitetos persas já construíam torres de vento, chamadas Badgers, em 1000 a.C., e possivelmente muito antes disso. Um badir é um poço alto construído dentro ou ao lado de um edifício, com aberturas no topo projetadas para captar os ventos predominantes e canalizá-los para os cômodos abaixo. Pode-se pensar nele como uma chaminé de ventilação passiva, funcionando ao contrário. Em vez de puxar o ar para fora, ele o empurra para dentro. Mas aqui está o ponto crucial. Na base desses poços, os construtores persas colocavam carvão úmido e potes de barro saturados. Antes mesmo de o ar canalizado entrar no espaço habitável, ele era forçado a passar por esses materiais úmidos. O ar esfriava de 4 a 6 graus Celsius, 7 a 11 graus Fahrenheit, por evaporação, antes mesmo de tocar uma única pessoa, sem componentes mecânicos, sem eletricidade, obviamente. Isso foi em 1000 a.C., sem refrigerante, água, carvão, fluxo de ar e geometria arquitetônica. O exemplo mais famoso que sobreviveu disso é Yazd, no Irã. Se você nunca ouviu falar de Yazd, aqui está o que você precisa saber. A cidade está localizada em um dos ambientes desérticos mais secos da Terra. As temperaturas de verão frequentemente ultrapassam os 40 graus Celsius, 104 graus Fahrenheit, e a cidade é habitada continuamente há mais de 7.000 anos. Pessoas vivem lá, constroem lá, criam suas famílias lá, passando por verões e mais verões de calor extremo do deserto, por 7.000 anos. Os edifícios com badirs, estudados e documentados por pesquisadores de arquitetura da Universidade de Nova Gales do Sul, menos mantiveram temperaturas internas consistentemente de 8 a 12 graus Celsius, mais baixas do que a temperatura externa durante o pico do calor da tarde. Os edifícios ainda estão de pé, ainda são estudados. Alguns deles ainda são habitados. Não nos esquecemos desse princípio, porque ele deixou de funcionar. Esquecemos porque alguém construiu uma máquina que liga na tomada e funciona com eletricidade. E essa máquina é muito mais fácil de vender. Não dá para ter uma conta de luz recorrente para carvão vegetal úmido. A construção, exatamente o que você precisa e como fazer. Esta é a parte que você realmente veio procurar. Então, Daxme, ser específico. O que você precisa? Carvão ativado. O tipo vendido para filtros de aquário, grânulos pretos, soltos, vendidos por peso em sacos. Qualquer loja de animais vende. A Amazon também vende.
Um saco de 500 gramas custa de 5 a 8 dólares e é suficiente para encher uma assadeira padrão. Você também pode usar carvão ativado comercializado para purificadores de ar ou carvão vegetal para jardinagem a granel, que tende a ser mais barato por grama se você estiver construindo algo maior. Uma observação importante que preciso que você leve a sério. Não use briquetes de carvão para churrasco. Eu sei que eles parecem semelhantes, mas não são feitos do mesmo material. O carvão em briquete é comprimido, tratado e projetado para queimar. Ele não tem a mesma estrutura porosa do carvão ativado e não produz o mesmo efeito de resfriamento. Use apenas carvão ativado, uma bandeja ou recipiente raso, uma assadeira padrão, uma bandeja plástica para armazenamento, uma caixa de madeira forrada com plástico. Qualquer coisa que mantenha o carvão em uma camada e permita a circulação de ar sobre a superfície, a profundidade ideal do carvão é de 3 a 5 centímetros. Camadas mais profundas não melhoram significativamente o desempenho. Espalhe de forma ampla em vez de profunda. Água. Despeje sobre o carvão até que os grânulos estejam completamente saturados e comecem a se acumular levemente no fundo. Deixe absorver por cerca de 5 minutos e, em seguida, escorra a água acumulada. O ideal é que esteja completamente úmido, saturado, como uma esponja molhada, mas sem poças. Água parada no fundo pode fazer com que o carvão na superfície seque mais rápido e obstrua a circulação de ar. Uma fonte de fluxo de ar, uma janela aberta com uma brisa natural, funcionará bem para uma construção totalmente passiva. Um pequeno ventilador, a bateria ou USB, apontado para a superfície da bandeja, funcionará significativamente melhor. Menos mesmo, um ventilador pequeno aumenta drasticamente a taxa de evaporação e, portanto, a capacidade de resfriamento. Se você quiser zero consumo de eletricidade, posicione a bandeja onde a brisa predominante da sua janela mais fresca incida diretamente sobre ela. Essa é a lista completa de peças. 4 itens. Um deles é a água da torneira. Montagem. Espalhe o carvão saturou. Escorra a água acumulada posicionou na entrada de ar e direcione o fluxo de ar sobre ele. 15 minutos, incluindo os 5 minutos de imersão. Como obter o máximo desempenho? Algumas observações operacionais que fazem toda a diferença. A localização é mais importante do que o tamanho. Uma bandeja de carvão úmido no meio de uma sala, em cima de uma mesa, praticamente não tem utilidade. O ar úmido e resfriado sobe, mistura-se com o ar do ambiente e o efeito na temperatura é mínimo. O ideal é posicionar a bandeja na entrada de ar, menos a janela ou porta por onde o ar externo entra no cômodo, para que todo o ar que entra passe pelo carvão antes de chegar até você. A bandeja condiciona o ar antes que ele entre no ambiente. Essa é a diferença entre uma curiosidade e um sistema funcional. Umedeça novamente todas as manhãs. A evaporação não para quando você dorme, ela continua durante a noite. De manhã, o carvão estará significativamente mais seco do que quando você o preparou. 30 segundos com um copo de água pela manhã e ele estará pronto para uso novamente. Aumente a escala para espaços maiores, para um cômodo pequeno, um quarto, um escritório em casa, uma van adaptada para camping, um quarto de estudante. Uma única assadeira padrão é suficiente. Para um espaço maior, use 2 ou 3 assadeiras posicionadas em diferentes pontos de entrada de ar ao redor do cômodo. Os efeitos de resfriamento se multiplicam. Variações para cada aplicação para recintos de animais, galinheiros, gaiolas de coelhos, canis, celeiros, menos a construção é ligeiramente diferente. Mas o princípio é idêntico. Construa uma estrutura rasa e aberta com restos de madeira, com 2 laterais.
abertas para permitir a circulação de ar e fechada na parte superior. Fore o fundo com tela metálica ou malha para sustentar a camada de carvão, permitindo a passagem de ar. Preencha menos a com 6 a 8 centímetros de carvão ativado. Instale-a na abertura de ventilação do recinto, em qualquer lugar por onde entre o ar externo. Cada sopro de vento que entrar passará pelo carvão antes de chegar aos seus animais. O ar que chega até elas é mais fresco, com menor concentração de amônia e sulfeto de hidrogênio, e mais limpo. Para um galinheiro em julho, isso não é um mero detalhe. O estresse térmico em aves começa por volta dos 30 graus Celsius e torna-se potencialmente fatal acima de 38 graus. O benefício da filtragem do ar por si só menos a remoção de amônia e compostos odoríferos que o carvão ativado comprovadamente absorve, justifica a construção do sistema, independentemente do efeito da temperatura. Para uma versão doméstica de parede, o mesmo princípio se aplica em escala maior. Uma moldura preenchida com carvão vegetal, instalada em uma abertura de janela ou em frente a um ventilador de mesa, condiciona o ar que entra em uma escala maior. Mesmo material, mesma física, formato maior. A verdadeira advertência sobre a umidade. Vou ser direto com você aqui, porque isso é importante para alinhar expectativas. O resfriamento evaporativo funciona melhor quando a umidade relativa está abaixo de 50%. Em climas secos, como no sudoeste americano, Texas, Nevada, grandes planícies, região do Mediterrâneo e, de modo geral, em áreas desérticas do interior. O desempenho é notável e consistente. É possível esperar uma queda de temperatura de 6 a 10 graus Celsius em boas condições. Em climas úmidos, como na costa do Golfo, no sudeste dos Estados Unidos, na região dos Grandes Lagos. Em qualquer lugar com verões realmente abafados, o efeito é reduzido, porque o ar já carrega uma quantidade significativa de umidade e há menos capacidade para evaporação adicional. Nesses ambientes, espere uma queda de 2 a 3 graus Celsius, em vez de 6 a 8. Isso equivale a 3 a 5 graus Fahrenheit. Isso ainda é útil, isso ainda é real. E a função de filtragem de ar e remoção de odores funciona com capacidade máxima. Independentemente da umidade, o carvão ativado continua se ligando aos compostos do ar, seja a evaporação rápida ou não. Ajuste suas expectativas de acordo com o clima da sua região. Manutenção e longevidade a cada 1 ou 2 meses. Espalhe o carvão vegetal em uma bandeja e duchou sob a luz solar direta por um dia inteiro. A exposição aos raios UV e o calor liberam os compostos absorvidos dos poros e restauram o material a uma capacidade próxima à original. O carvão vegetal não se desgasta no sentido convencional. Ele simplesmente se preenche com o tempo e precisa dessa recarga solar para recuperar seu desempenho. Uma sacola de $7, mantida dessa forma, durará uma temporada inteira, possivelmente mais. O panorama geral, eis um número que vale a pena analisar. Um sistema de ar condicionado central, padrão, em uma residência norte-americana, funciona por aproximadamente 750 horas durante o verão, com as tarifas médias de eletricidade, que variam de acordo com o aparelho, o clima e a estrutura tarifária. Isso representa um custo de refrigeração entre $150 dos Estados Unidos e $400 dos Estados Unidos por verão. Isso sem considerar as emissões de fluido refrigerante, a manutenção regular, a troca de filtros e o fato de que, quando o aparelho quebra menos o que eventualmente acontecerá, geralmente na terceira semana do período mais quente do ano, você fica sem
Alternativas. O que acabei de descrever custa $7. Funciona com água da torneira. Resfria, filtra e desodoriza simultaneamente. Serve para um quarto, um celeiro, uma casinha de cachorro, uma gaiola de coelho, uma van de camping, um quarto de estudante, uma estufa, um armário de servidores, qualquer lugar que tenha circulação de ar e algo que precise ser resfriado. Há 3.000 anos, em um dos ambientes mais quentes e secos da Terra, os arquitetos persas já incorporavam esse princípio em seus edifícios públicos. E ele funcionou tão bem que essas construções ainda estão de pé e continuam sendo estudadas ativamente por pesquisadores e engenheiros da área de arquitetura. Não paramos de usá-lo porque se tornou obsoleto. Paramos de usá-lo porque não precisa de cabo de alimentação e não gera conta de luz mensal. Foi substituído por algo que pudesse ser vendido, não por algo que funcionasse melhor. Agora você já sabe como se desconectar. Se isso for útil para você, compartilhe com alguém que está prestes a gastar dinheiro desnecessariamente com ar-condicionado neste verão. As melhores ideias se espalham de pessoa para pessoa. Passe adiante.